Os dois lados radicais estão transformando no país numa briga de quinta série do caralho, que a única coisa que acontece é comida voando de um lado pro outro. Nem comida, né? Porque a comida tá acabando pra galera. É mais pedra mesmo. Todo mundo reclama, a politização, a polarização, mas a polarização. A politização é ótima, acho que o brasileiro nunca se interessou tanto por política. Isso é importante. Isso é maravilhoso, a gente Sim. vai dar um passo amplo daqui a pouco por conta disso. Sobre a polarização, na boa, qual é o problema? Né? Você tem o bom e você tem o ruim. Sabe? Você tem o certo, você tem o errado. A gente viveu esse teatro das tesouras aí de PT e PSDB, que no fim das contas são a mesma coisa cá entre nós. PSDB com uma origem acadêmica, o PT com uma origem sindical, mas no fim das contas defendem um Estado enorme, que eu abomino. Claro, porque eles querem então, acho que ter vocês mais poder abominam pra roubar, também. né? O Monarca eu sei que é mais libertário, o Igor não sei Eu talvez seja também. O Igor é bem... O Igor é o carioca que o Estado só fudeu pra sempre e ele tem um ódio infernal dessa porra. mas é bom que a gente odeie o Estado. Assim, eu acho que os libertários têm essa ideia, meus filhos são libertários, anarcocapitalistas. Eu adoro o Paulo Cogos, que já esteve com vocês aqui, é um grande amigo, frequentamos a mesma paróquia, passamos um fim de semana agora juntos. Eu acho sempre o papo com ele muito interessante, tem muita cultura, uma memória absurda. E ele é uma figuraça também. Figuraça. Mas eu acho que assim, a ausência de Estado, eu acho pouco provável. Na minha visão, se a gente tivesse só uma dissolução imediata do Estado, ia ter o que aconteceu no Afeganistão. Que foi uma dissolução imediata do Estado ali. É complicado você imaginar a ausência total de Estado numa O PCC nação, não ia dominar tudo? Eles já são organizados, eles têm braço no Brasil inteiro, Agora, tem mão de obra. Não precisamos desse Estado enorme, né? Tutor, pai de todos, fomentador de crescimento. Eu fico sempre com esse discurso, Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento. O que o Estado tem que fazer é sair... Que pega você pela mão e vai resolver seus problemas, vai galera. controlar a sua vida, né? As condutas humanas. Pelo amor de Deus, isso aí a gente não pode querer isso de maneira alguma. Né? Com certeza. Mas você tava falando uma outra parada que eu ia te perguntar, mas agora me fugiu a mente. Desculpa, eu te Não. Que eu não sei mais agora. Não, pô, mas assim, hoje a gente vive num país que o Estado, ele simplesmente também não tá presente em vários lugares. Então, assim, o básico do básico a gente não vê, por exemplo, lá no Capão Redondo. Lá não tem Estado. Lá só tem a polícia para oprimir, na verdade. O Estado, bom, se você for pensar numa teoria liberal, né, você vai pensar num Estado cuidando, né, do tripézinho ali, né, segurança pública, saúde e educação. Sim. Mesmo nessas áreas, você tem condições também de eliminar o Estado, de fazer com que o Estado diminua o seu papel. Eu sou totalmente a favor. Então, você pode ter escolas particulares que são bancadas pelo Estado e aí fica muito mais fácil de você controlar, por exemplo, o desempenho escolar. Né? Sim. O Estado vai pagar por cada aluno que você tiver na sua escola, sei lá, R$100. Se os seus alunos atingirem notas mais altas, talvez o Estado possa pagar um pouquinho mais. Presídios privados, por exemplo, em Minas Gerais tem uma experiência muito, muito interessante sobre Eu acho isso. um problema, presídios privados. Presídio privado, será que é algo que funciona? Em Minas Gerais tem experiência e Mas funciona. é funciona que bem. não vai Espanha ter um tem. incentivo. Os Estados Unidos Suécia não funciona tem. muito bem, não. Tipo, será que não tem Acho um... que o capital privado faz sempre melhor que Eu acho que na o segurança Estado. talvez seja uma exceção, cara. Não, Sabe por quê? Se o cara que é dono desse business de prisão e ele ganha por gente presa, ele vai querer ter o máximo de gente presa na pior condições possíveis, porque ele vai aumentar a margem de... possíveis não, porque aí você provavelmente terá uma fiscalização do Estado, uma agência reguladora, alguma coisa assim. No Brasil? Ué, por que não? Tá, vai ser corrompida, eles não vão cagar, não vão fazer nada. Sei lá, eu acredito. eu tenho Porque- medo de uma empresa que capitaliza empreender os outros. Eu tenho medo disso. Tipo, quando uma empresa ela fornece um produto que é legal para a sociedade, ela tem um estímulo, um bom estímulo para expandir. Pô, eu quero que a empresa venda o máximo de comida possível, o máximo de computadores possíveis e tal. Mas agora, se você tem esse mesmo estímulo para uma prisão, é meio perverso. Cara, eu já entrei em muitos presídios, porque assim, minha carreira é uma loucura completa, né? Então, no início da minha carreira ali, em 88, até aí eu fui para Florianópolis, de 88 a 92, depois eu volto para o Rio, né, na Globo, de 97 até 99, 2000, eu trabalhava basicamente com pautas de segurança pública de polícia. Então, eu entrei em todos os presídios que você puder imaginar. Bangu, Jericinó, da Quinta da Boa Vista, todos os presídios do Rio, né, todos. E vou dizer para você, todos estatais, todos públicos, nenhum prestava.
Eu garanto a você que um presídio privatizado seria melhor do que qualquer um desses que eu visitei. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Pode até ser, mas depende muito da regra. Depende muito de como é feita essa parceria entre o Estado e o presídio. É que eu gosto de acreditar porque você talvez você esteja pensando muito num capitalismo selvagem, né? Que com o lucro a qualquer custo, né? E eu tendo a não considerar isso um capitalismo. Né? É que uma empresa, ela não tem necessariamente uma obrigação moral. Ela tem uma obrigação com os lucros. Uma empresa, se o chefe... Ela tem preocupação de prestar um serviço pelo qual o Estado vai pagar e pelo qual o Estado quer, né? O Estado espera receber de um certo que jeito. Seja razoável, que seja melhor do que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que seria. Eu sei, só que, por exemplo, o Estado com certeza vai ter um FII padrão para cada preso, certo? Então o cara vai estar lá, ó... Eu tenho um budget... Mas aí você tem como controlar. Então você tem, por exemplo, taxa de ressocialização. Você pode dar bônus por isso. Então o presídio acaba se organizando para dar um tratamento decente e, de alguma forma, ainda que eu considere o caráter punitivo de uma prisão primeiro ponto, o principal, mas você tem também um caráter de ressocialização e você acaba incentivando. Então, se você tiver uma taxa de ressocialização tanta, comprovadamente, eu vou pagar, em vez de pagar R$100 por preso para você por mês, vou pagar 150. Entendi. Então, você tem como um Estado decente, bem organizado, ele consegue. Consegue, mas também conseguiria fazer por ele próprio, assim. Eu acho que a cadeia não é um dos casos que eu vejo, assim, que eu preciso tirar o Estado da parada. Agora... Outras coisas, tipo energia... Não, eu falei porque as pessoas sempre consideram o Estado tem que sair de tudo, exceto de segurança pública, de educação e segurança pública, educação e saúde. Isso. Você falou que não acha a polarização algo ruim? Não acho. Sério mesmo? Não acho. Porque, pra mim, a polarização, sabe o que parece? A maior ferramenta política dos corruptos que existe. Explico por quê. O que a gente tem, então, num extremo e no outro? Você tem um governo liberal, conservador, e você tem uma tentativa ali da oposição de voltar ao poder com as suas pautas progressistas, entre aspas. É um Estado enorme, um Estado tutor, controlando tudo, controlando sua vida, fomentando, entre aspas também, porque não consegue, mas fomentando a economia. Fomentando desenvolvimento e crescimento. Né? Então, você tem esses dois extremos. Você tem no meio do caminho que a social-democracia, isso, a terceira via seria a social-democracia. Acho que a social-democracia ela tem prazo de validade. Então, a gente faz o seguinte acordo. Vamos fazer que nem os países europeus, então. Né? A gente passa aí, sei lá, 100 anos como um país liberal, com uma economia liberal, acumulando riqueza, né? E depois a gente pode se dar ao luxo de ter uma social-democracia que faça uma distribuição de renda, que garanta a renda mínima. Mas isso tem limite. Eu sou alemão, tenho dupla cidadania, conheço mais ou menos bem o sistema na Alemanha e vejo que está ficando pesado para os alemães. Assim, essa política social-democrata, essa política de recepção a imigrantes. Né? Eu entendo que há pessoas que precisam fugir dos seus países e se refugiar em outros. Elas correm risco de vida, né? Mas a maneira que países europeus se abriram para os imigrantes acaba prejudicando a população, acaba prejudicando o país. A minha irmã na Alemanha, por exemplo, ela tem um pensamento completamente diferente de mim, ela vai ficar chateada se eu ouvir eu falando isso, mas ela acha certo que a Alemanha se abra para imigrantes, para todo tipo de imigrante, só que ela morar numa cidade pequena na Alemanha, nunca tinha tido problema algum, né? De roubo, de furto, de assalto, e já tentaram, né? Já roubaram a empresa do marido dela, do meu cunhado, já tentaram roubar a casa dela, já roubaram a bicicleta do meu sobrinho. Então, uma cidade de 20 mil habitantes, que não tinha violência nenhuma, e agora tem 2 prédios enormes com refugiados africanos, da Eritreia, se não me engano. E a situação lá não está tão delicada assim, tá ruim. Né? A taxa tributária lá, os impostos são altos na Alemanha, são muito altos. Você não banca uma social-democracia com pouco dinheiro. Uhum. Né? Mas quando eu falo da polarização, eu nem quero dizer essa questão mais ideológica da coisa no sentido do seu lado político ou da solução política. Eu digo que a polarização é nociva porque ela cria 2 grupos radicais que eles param de tentar discutir ou conversar ou se entender para construir soluções, eles se radicalizam ao ponto e eles começam a brigar numa briga que realmente não traz resultado nenhum, mas capta a atenção de toda a população e domina toda a nossa narrativa do que acontece no país. E aí a gente tem um país que vive nessa briga de galo aí entre direita e esquerda, tá ligado? E
que na verdade é nada mais que um circo que impede da população de se focar nos verdadeiros problemas que realmente mudar a vida delas. Eu não vejo, primeiro eu não vejo radicalismo nem extremismo à direita. Absolutamente não vejo. O que seria o extremismo de direita? Seria o quê? Um nacionalismo exacerbado. Eu vejo patriotismo, não vejo nacionalismo. Mas extremismo existe por todos os lados, nós somos sempre, os melhores, né? Nós somos uma raça, imagina o brasileiro que é todo misturado, nós somos uma raça superior, algo nesse nível. Eu vejo radicalismo na esquerda, eu vejo radicalismo, sim. Mas na direita não? Não tem? vejo. Não vê? Não, porque ninguém quer implantar um sistema nazista aqui ou coisa desse tipo. Mas eles querem implantar a ditadura. Tem caras na direita radical que quer a volta da ditadura. Isso é um fato. Olha, eu vou dizer a você, pelo que eu percebo, é que as pessoas que pedem intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do STF, são uma minoria. São uma minoria. E o que eu vejo na esquerda é majoritariamente todo mundo pensa num modelo marxista, comunista, socialista. E são fórmulas que não funcionaram, ideologias que não funcionaram, regimes que não funcionaram em lugar nenhum do mundo, em época nenhuma. É que eu não sei. Eu, pessoalmente, não tenho muito essa visão, na real. Eu acho que é uma divisão de identificação das pessoas, entendeu? Elas não é tanto de pensamento do que deve ser o rumo da nação, tanto. É mais uma tribo, entendeu? Você acha que a maioria das pessoas na esquerda ou na direita tem pensamentos complexos sobre como deveria ser a estrutura? Não, Siri, não encontrou. Caralho, cala a boca aí. Que elas têm essa noção de qual que é a direção e filosoficamente pular. A maioria das pessoas não tem um pensamento tão complexo sobre isso. É por isso que eu simplifico o debate. Pode ser uma simplificação boba, mas eu acho que é basicamente isso. Você defende o quê? Você defende um Estado enorme? Você acha que o Estado vai resolver todos os problemas? Ou você prefere um Estado enxuto, pequenininho, mínimo que seja, né? E o resto você deixa que ali as pessoas, com a sua liberdade, as empresas, o capital privado, né, toquem. Eu penso assim. Eu não vejo. Então, mas no fim das contas, eu acho que o governo Bolsonaro traz essa ideia. Tudo bem, o Bolsonaro, se você for olhar a história dele, ele nunca foi um cara nunca foi um liberal. Né? Ele chegou a ser estatizante, defender estatais. Mas tudo bem, acho que o Paulo Guedes mudou a cabeça dele. Então a gente precisa ter a chance. A questão toda é o seguinte: eu costumo dizer que a oposição, a esquerda, quando está na oposição, ela tenta de todas as maneiras destruir o país. E quando ela está no poder, ela verdadeiramente destrói. Essa é que é a questão. Mas eu tenho uma tia-avó, bom, minha relação com o Flamengo é assim, eu tenho uma tia-avó que estava naquele grupo que saiu do Fluminense para fundar o futebol do Flamengo. Meu avô, irmão dessa minha tia-avó, era flamenguista doente. E eu sou de 66, nasci em 66. Portanto, Botafogo foi campeão em 68, depois só em 89. Então eu fiquei dos 2 anos de idade aos 23 sem ver meu time ganhar nada. Enquanto isso, o Flamengo, aquele Flamengo maravilhoso da década de 80, ganhava tudo. Eu sei aquele time de cor. Raul, Marinho, Moser, Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, Zico. Pô, era um timaço. Nunes, Júlio César. E por que tu virou Botafogo? Teu pai era Botafogo? Foi a influência de um primo. Eu tinha um primo que tinha um primo pelo outro lado da família dele, que era botafoguense. E eu me lembro que uma vez eu fui à casa desse meu primo e ele estava lá com uma bandeira do Botafogo, que você encontra nos estádios até hoje do Botafogo. Uma bandeira bem tradicional, que ela é toda preta, com uma estrela branca no meio. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. Entendi. E aí eu falei, bom, mas o que é isso? Isso é o Botafogo. E aí o escudo do Botafogo, que foi já escolhido como o escudo mais bonito. É legal o escudo do Botafogo mesmo. De futebol realmente no mundo. Sério? No mundo. Caralho. No mundo. E aí comecei assim. E ainda tinha aquele resquício do time do Botafogo que ganhou tudo na década de 40, de 50, de 60. Até eu nascer. Entendi. Você foi o cara que acabou com o ciclo. Acabei com o Botafogo. E quando o Botafogo foi campeão em 89, no estadual, depois de 21 anos, né? Tem uma coisa estranha. Na minha vida eu tenho muitas coisas assim. O meu pai tinha morrido pouco tempo antes. Então eu me lembro eu rezando, pedindo, vendo o jogo sozinho e no sufoco. Então logo depois que meu pai morreu, o Botafogo finalmente foi campeão. Entendi. Talvez tenha tido o dedinho, para quem acredita, tenha tido o dedinho dele ali. Tu acredita nessas paradas? Eu já tive muita fé, muito pouca fé depois da morte do meu pai. Foi uma morte... meu pai morreu na minha frente, né? Ele
teve um segundo infarte, já tinha tido um outro infarte, estava se recuperando desse infarte e teve um segundo, estava ao meu lado, caiu duro. Tentei salvá-lo, na época ainda se fazia respiração boca a boca, então fiz respiração boca a boca, massagem cardíaca. Tu tinha quantos anos, Eu cara? tinha 21. Caralho, E jovem, foi um caralho. momento em que eu me afastei de tudo, assim, de Deus, de igreja, não queria mais saber de nada, fiquei revoltado, né? Ainda tinha a ideia de que houvesse justiça divina, fiquei muito revoltado. Você vê o seu pai, que era um cara forte, do meu tamanho, grande, né, que é meio que seu super-herói, né, que você acha que vai viver eternamente, em algum momento da sua vida você imagina isso, que você acha que tem superpoderes, de repente ele desaba na sua frente. Foi um momento bem complicado, né? Mas hoje em dia eu voltei, eu vou à missa praticamente todo domingo, mas muito por conta da minha mulher, né, que é muito católica. Te levou de volta. Aqui em São Paulo eu frequento a Bom Jesus do Brás, uma paróquia aqui no Brás, que é muito boa. Tem o Monsenhor Sérgio Tani, que é um sacerdote completamente diferente dos outros. Legal. Faz umas homilias bem legais. Para quem é de esquerda, petista, não vá, porque não é a igreja para vocês. Tem canto gregoriano, tem um coral com canto gregoriano. Então, são missas. O que tem a ver o cara de esquerda? Eu não manjo, porque cara. você tem... Eu estudei até a quinta série no colégio da minha família, que era um colégio muito católico, um colégio muito tradicional no Rio, Colégio Jacobina, fundado pela minha bisavó. E na quinta série eu fui para o São Vicente de Paulo, um colégio católico do Rio, de padres, né? E dominado pela teologia da libertação, dominado. Então você tem uma corrente na Igreja Católica que é muito voltada, né, às ideologias de esquerda, o comunismo, o marxismo. Você vai encontrar isso. Isso estava entranhado ali no colégio no qual eu estudei. E o padre, o sacerdote lá, o Monsenhor Sérgio Tani, da minha paróquia aqui em São Paulo, tem um discurso completamente diferente. Entendi, ele é de outra linha filosófica. Totalmente. Qual linha? Tem o nome? A linha filosófica? Ele é mais liberal, mais conservador. Ah, tá. Nas tradicionais. Achei que tinha um nome na religião, para uma linha mais... Não é uma missa rezada em latim, só os cantos gregorianos são em latim, o padre não reza de costas, não. É uma igreja normal, é em português, é uma missa tradicional, mas com um padre que faz homilias mais, né, próximas do meu pensamento. Entendi. Então até que você tem um relacionamento legal assim com religião, no sentido que você é um frequentador, tá? Monark, eu descobri, eu tô com 55 anos de idade, eu descobri que a gente vive muito melhor, né, quando tem fé, quando acredita em alguma espiritualidade. Assim. Isso é verdade. Então, pode ser que não tenha nada, pode ser que nada exista, mas viver acreditando isso que te sim, dá uma força extra. É verdade. Isso te ajuda, né, na caminhada, né? Ajuda você a se mover. Você tem uma série duras críticas ao jornalismo, não sei se brasileiro, mas de algumas áreas. Por que você acha que tem de errado com o jornalismo no Brasil em algumas áreas assim? Tem se comportado como um partido político derrotado na eleição. Né? Tem uma guerra particular contra um governo. Isso é verdade, isso dá pra ver. Mas o governo também não ajuda, né? Ele fala tanta merda. Fala, mas faz? Faz, né? Demitiu o Moro, só porque... Demitiu o Moro? Não, o Moro pediu demissão. Mas foi saiu de uma maneira, Monark, ridícula. Mas o Bolsonaro não estava mexendo na Polícia Federal, não estava trocando as lideranças? Não, peraí. A nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é uma prerrogativa presidencial, prerrogativa do presidente. Mas ele não tinha prometido a história que hoje em dia várias pessoas usam, mas isso eu usei quando recebi a Joyce Hasselman no meu programa ainda na Band, logo depois da demissão do Moro. E ela falou, mas porque é crime, interferiu na Polícia Federal. Eu falei, deputada, é uma prerrogativa do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Se ele, a partir dessa nomeação, ele vai interferir de alguma forma, bom, a senhora está, como no filme do Tom Cruise, o Minority Report, a senhora está se antecipando a um crime não cometido. Ele não cometeu crime algum. Na verdade, na minha opinião, quem cometeu o crime foi o STF quando barra a indicação. Ali naquele momento, talvez o Bolsonaro tivesse que ter peitado o STF. Mas peraí, está na Constituição. Quem indica o diretor-geral da Polícia Federal sou eu, o presidente da República. Por que eu não posso indicar? Mas não é um pouco engraçado, ele não tá nem aí para nenhuma outra Polícia Federal, mas aqui tem os filhos dele na mira, ele tá aí e aí troca a parada. Ele estava trocando o diretor-geral, que é uma prerrogativa dele. Mas não era superintendente é o diretor-geral que decide. Então... Mas ele não tentou trocar os caras do Rio?
Não, ele estava tentando botar o Ramagem, né? Que era a indicação da dele federal, ele é da porra toda. Diretor-geral da Polícia Federal. Entendi. Aí o presidente nomeia o diretor-geral da Polícia Federal e esse diretor-geral nomeia o superintendente da Polícia Federal em cada um dos estados e no Distrito Federal. Entendi. É assim que funciona. Então você dizer que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal porque indicou ou quis ou tentou indicar o diretor? Não há crime algum. É que é um pouco da minha percepção que o Bolsonaro havia prometido ao Moro que ele teria autonomia total. Aí é uma conversa entre eles. Entendi. Se ele prometeu isso ao Moro e não cumpriu, aí é uma questão, né, não é uma questão ilegal, mas talvez seja imoral, não seja, só sei que pra não mim... seja correto. Mas aí é uma questão... E o Moro se sentiu mal. Agora, naquele momento ali, eu falei, pombas, que decepção, porque... Será? Porque o Moro saiu desse jeito, dizendo que ele deve ter realmente provas de que o Bolsonaro estava mexendo geral para proteger os filhos, ou sei lá mais para quê. Bom, mas ele tinha com certeza uma intuição muito forte que esse era o motivo. Mas não apresentou nada. Não tudo apresentou bem, nenhuma. tudo bem. Aquela reunião ministerial que foi a gota d'água para a saída do Moro, se você olhar o Moro durante aquela reunião, ele saiu dali porque ele tomou umas pancadas ali. Né? Tomou umas pancadas. O Bolsonaro estava querendo mexer com o ministério dele porque foi o início daquela fase de fecha tudo, de prende quem está na rua. Era um momento assim, de agressão total à liberdade. Né? Será que foi por isso mesmo? Eu não sei se eu compro isso. O Moro se sentiu... O Moro tinha uma credibilidade, não tinha? Mas ele se sentiu de alguma forma... É como se você levasse um pito, né, no seu colégio, na frente dos seus colegas de colégio, ficasse com vergonha e pedisse para sair do colégio. Chegasse em casa, no caso dele, ele pediu para sair do governo. Então, assim, tomou um pito. Você está falando que foi uma infantilidade a forma com que ele agiu. Eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Né? Essa história de o STF descondenar, né? Que agora é o verbo, descondenar o Lula, de anular processos. Tudo que eu sei dos processos, das sentenças do Moro contra o Lula são sentenças absolutamente perfeitas, né, embasadas, com provas sobradas, como disse lá o Gebran Neto, o juiz do TRF, que julgou em segunda instância. Então, eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Né? Achei que ele, quando começou o governo, era muito mais um ministro da Segurança Pública e estava indo direitinho. Agora... sair daquela maneira, né, e anunciar a demissão numa entrevista coletiva, mas e dizer que o presidente estava interferindo na Polícia Federal e nada ter a mostrar. É que o Bolsonaro colocou o Moro como se fosse o validador moral do governo dele. Falou assim, esse cara é o anticorrupção máximo do Brasil, é a referência nacional disso. Essa era a ideia, parecia, desde o início parecia. Mas aí quando o cara que... ele deu essa credibilidade de ser um cara ilibado moralmente, e esse cara saiu acusando... de estar com intenções espúrias, é isso? Seria? Intenções espúrias com a PF, não dá pra só descredibilizar que aquele cara fez... Ok que tem que provar pela lei, mas pela interpretação do cidadão médio, que sou eu fico falando, tem caroço nesse angu? Mas não mostrou nada. Não, tudo bem, mas tem caroço nesse angu. Mas não mostrou nada. Com certeza. Não mostrou nada. O Reinaldo Azevedo jura de pé junto que não tem prova contra o Lula também. Mas ele mudou de opinião, né? Porque ele escreveu um livro contra o PT, falando das falcatruas todas do PT, e de repente ele acha que o Lula é, como diz o próprio Lula, a alma mais honesta do Brasil. Aí é um brincante ladrão, também, porque não é, né? Não é. Lula é um ladrão. Eu não é consigo honesto, entender essa história de alguém. Claro, cada um sabe de si, de novo. Eu sou, né, um liberal antes de tudo, né? Eu sou um democrata, cada um vota em quem quiser. Agora, é complicado compreender como é que alguém, né, ainda pensa em votar no Lula. Mensalão tá aí, cara, Petrolão tá aí. Cara, 5 bilhões de reais foram recuperados. Havia, né? Porque agora já não sei mais nada, é possível que tenham que devolver esse dinheiro todo. Havia 14 bilhões de reais em recuperação ainda. Então, peraí, tem produto do roubo, mas não teve roubo? Isso é esquizofrênico, isso não existe. Faz sentido, né? Faz totalmente sentido. Eu acho que acreditar na inocência, não só do Lula, mas do PT inteiro como um partido... Já Dirceu é um guerrilheiro treinado em Cuba. O problema do Lula não é nem só o Lula. O Lula me dá medo, porque ele é um cara muito mais habilidoso que o Bolsonaro politicamente. E ele tem um grupo muito maior, muito bem mais estruturado. E é isso que me dá mais medo ainda, o grupo que por trás do Lula. Porque o Lula não é só o Lula. O Lula, ele traz uma galera junto com ele que é de peso
E de peso mesmo, uma galera muito poderosa. E se esse cara entra no poder de novo, Bolsonaro tá demorando pra conseguir dominar o negócio. O Lula vai dominar sim, em 1 segundo. A questão do Lula é o seguinte, vamos imaginar que o Lula realmente é, como ele acha, como ele diz, a alma mais honesta do Brasil. Ele não se torna a pessoa mais competente, o governante mais competente, um estadista, um grande gestor público. Ele não é, porque as ideias que ele defende, que o partido dele defende, todos os partidos de esquerda defendem, elas não deram certo em lugar nenhum do mundo em época nenhuma. De novo, eu sou muito pela simplificação. Assim. Eu sou um repórter de televisão, então eu sempre trabalhei como repórter desde o início da minha carreira, fazendo reportagens por 1 minuto, 1 minuto e meio. Então você tem que ganhar um poder de síntese, uma objetividade, uma concisão, né, que outros veículos de comunicação não exigem, mas televisão exige. Então eu acho às vezes que a discussão... o Guilherme Fiuza não gosta dessa divisão de direita e esquerda, conservadores, liberais, progressistas, sempre entre aspas. Ele não gosta disso. Mas, no fim das contas, para simplificar, né, é uma questão de o que você defende. O que o Lula e o PT defendem, esse Estado, de novo, esse Estado enorme, Estado social, um Estado que vai pegar você pela mão, que vai resolver todos os seus problemas, vai conduzir a sua vida, né, que vai te dar um dinheirinho, que vai criar estatais... Isso não existe. Isso não... Me cite um país desenvolvido, livre e democrático que tem um Estado enorme. Não existe. Estados Unidos? Estados Unidos tem um Estado enorme? Estados Unidos tem 16 estatais. Tá, mas eles têm 800 bases militares no mundo todo também. Não, peraí, tô falando... Isso é do Estado. Não, mas, sim, eles são a única superpotência no mundo. A China está chegando lá. É a superpotência, a única... país número 1 do mundo. Eles têm um papel ainda de polícia do mundo. Não, mas é que eu né? vejo o Estado americano como um Estado muito forte. Eu prefiro os Estados Unidos como polícia do mundo do que a China. Também prefiro. Então tá. Ou o Brasil. Não, eu digo assim, um Estado que te ofereça tudo. Que tenha que te oferecer, e nada é de graça. Educação pública, saúde pública, uma renda mínima, que controle todas as áreas econômicas que tem, como a gente tem aqui no Brasil. Você tem Eletrobras, você tem não sei mais o quê, você tem Correios. Meu Deus do céu, a gente tem estatais de tudo. De tudo. Não tem a menor, não dá, isso não existe. Não, eu acho Bom, o governo brasileiro... A gente concorda um pouco. Sim, com certeza. Mas o governo americano também tem estatais. Tipo, tem o Correio lá americano, né? Que eles estão querendo vender também. Mas o programa que está indo ao ar hoje, aliás, com o Diogo Macorde, que é o secretário de Desestatização, Desinvestimento lá do Ministério da Economia, que é sensacional, ficou no lugar do Salim Matter. Eu fiquei bem decepcionado quando o Salim Matter saiu também. Porque, bom, tudo bem, isso é uma falha, mas que tem a ver muito com o Congresso também. A gente poderia ter privatizado mais, né? Mas o Diogo Macorde... Pessoal, posso fazer... Mano, claro, pô. É porque o programa vai ao ar hoje, não, 11h30, Boa. mas fica no Na Rede YouTube. TV. Agora, no YouTube. agora com boa. a Kombi Arena com o Diogo Macorde. Cara, ele é sensacional. Então ele explicou essa história do... Eles têm hidrelétrica também, mas ele explica lá, é uma participação mínima, é uma participação pequena. Eu me lembro de cabeça, os Estados Unidos têm 16 estatais. Os Estados Unidos têm 16 estatais. O Brasil tem mais de 400, contando as municipais e estaduais. 400 estatais. Sim. O Brasil se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, os Estados Unidos é um estado muito mais inteligente. É enxuto, é pequeno. Eu não concordo que ele é enxuto. Sabe quantos imóveis a União tem, o governo federal tem? 750 mil. 750 mil. Não, eu até concordo que ele seja enxuto, mas eu não sei se ele é pequeno, o Estado americano. Mas o brasileiro, com certeza, não é nem pequeno e nem enxuto. Quais são as leis trabalhistas do Estado? Vamos pegar as leis trabalhistas, por exemplo. A lei trabalhista brasileira, que é baseada lá na Carta del Lavoro, lá do Mussolini, que o Getúlio Vargas adotou, que é uma CLT fascista, né? Veja como é para contratar e demitir nos Estados Unidos. É ali. Você contrata, não tem carteira de trabalho, tudo é simples, tudo é fácil, tudo é desburocratizado, o Estado não está metido em tudo, complicando a sua vida. E aqui no Brasil não, você tem o Estado obriga você a fazer uma poupança, então você tem o FGTS, o Estado obriga você a pagar o INSS, o Estado obriga você a contribuir com o PIS, PASEP. Não tem. A gente precisa de menos Estado, né? A gente precisa de uma política garantem benefícios, mas e aí? E os deveres, né? E como é que vai bancar isso tudo? Não tem almoço grátis. E a maioria dos benefícios que são oferecidos aqui no Brasil são ruins, né? É um benefício normalmente vem para a camada mais pobre mesmo, para os miseráveis do Brasil, são os que ganham algum benefício assistencialista.
pra galera que tá aí na classe média, baixa, o cara que tá trabalhando 2 trabalhos, ele não tem nada do governo. O cara tem 1 trabalho, 2 trabalhos, não tem nada do governo. Ele tem uma rua bosta, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem uma telefonia bosta, uma internet bosta, tudo Sabe o bosta. que ele tem que ter do governo? Ele tem que ter do governo a preparação e a manutenção de um ambiente econômico livre, né? Sem a presença do Estado. Né? Você é um trabalhador, você vai lá, você negocia o seu salário, não tem salário mínimo, por exemplo. Tem um monte de coisa que a gente tem que mudar. E a gente vai demorar muito para chegar nisso, porque as pessoas acham que o Estado tem que ser provedor, que o Estado tem que proteger você. Né? E essa é uma ideia furada, essa ideia não existe. Né? O Estado ele tem que criar um jogo legal para todo mundo jogar, Sim, né? você tem que incentivar o capital privado. Então, você tem que incentivar os investimentos privados, você tem que se retirar da economia de alguma forma, você tem que deixar que as empresas possam ser abertas facilmente, fechadas facilmente, possam contratar facilmente, que um funcionário não custe. Um funcionário para quem você paga R$1.000 por mês, que ele custa para você R$2.000. Isso é um absurdo, você não consegue gerar emprego dessa maneira. Então, é nesse sentido que a gente tem que retirar o Estado, né, da nossa vida. Eu fui ameaçado na República Dominicana, quando fiz um reality show pela Bandeirantes. É mesmo? Pode falar disso já. Pode, Não você sei, que sabe, você pô. sabe, né? Como assim? Que reality show era esse? Você tava Porque assim, aí investigando os cartéis? 97, então eu voltei para o Rio, comecei na reportagem do Rio, 97, 98, 99. Aí a Alice Maria, que tinha me levado para a Editoria Rio, disse, aqui na Globo News não tem lugar para você, 99, não, eu quero você sim. Porque eu comecei a apresentar o RJTV, primeira edição, o SPTV, primeira edição, o SPTV, segunda edição, no Rio, aos sábados. E ela curtiu. Não, acho que eu tenho uma vaga para você como apresentador, você quer ir para a Globo News? Me ofereceu um aumento, eu falei, beleza. Fui para a Globo News. Aí depois da Globo News eu fui para o Esporte Espetacular. Aí numa história também que não sei se vale a pena contar, porque eu tinha um amigo no Sport TV, me chamou para fazer um programa no Sport TV sem abandonar a Globo News. E aí um dia estava sem apresentador no Esporte Espetacular, falei, pega o Lacombe, que está fazendo um programa no Sport TV super bem. E aí acabei Esporte Espetacular, 8 anos, Bom Dia Brasil, 6 anos. E aí meu contrato vencia em maio de 2017 e o Renatinho Ribeiro, grande parceiro, grande amigo, que hoje em dia é o diretor da Central Globo de Esporte, na época era o diretor executivo, me chama, meu último dia de trabalho, antes de férias, ele me chama, falei, cara, tentei de tudo, mas vai haver cortes aqui pra caramba. Seu contrato foi o primeiro contrato grande a vencer. Eu tentei te segurar, adoro você é parceiro, você é competente, você é um cara sério, se dá com todo mundo, um cara que eu não quero perder de jeito nenhum, mas não tem jeito. É ordem, vamos ter que cortar. Então, isso em janeiro de 2017. O teu contrato termina em maio, você está liberado para negociar outra coisa, a gente vai cumprir o contrato. Se você conseguir alguma outra coisa antes de maio, a gente te paga tudo que te deve numa bolada só, mas você está liberado. Eu falei, putz, que droga. Sensação ruim, você vira custo, né? É uma sensação, entendo perfeitamente, empresa particular, ela decide, ela contrata, ela demite, não tem problema nenhum. E aí surgiu o convite da Band para fazer um programa chamado Hexatlon Brasil. Como é que esse programa me foi vendido? Ele me foi vendido como se fosse um Survivor. E era um programa de uns turcos, de um grupo de turcos que até hoje tem o direito de transmissão do Survivor para a Grécia e para a Turquia. Entendi. Só que, para a América Latina, eles pensaram numa... Adaptations. O que eles fizeram? Eles criaram o Hexatlon, que é o Survivor, só que com tudo que tem o Survivor, exceto as provas criativas, incorporando a natureza, né, as paisagens. Exceto que tornava legal o negócio. Mas me venderam como Survivor. Me obrigaram a ver toda a temporada grega, sem entender nada, porque não tinha legenda. Caralho! Toda a temporada grega, a última, e toda a temporada turca, sem entender nada, para eu entender. Beleza. Aí fui para a República Dominicana fazer esse reality show pela Band. Beleza, eu tenho que ficar 4 meses na República Dominicana, mas, reality show, uma porta que se abre, vou ver qual é, né? E aí, cheguei lá, primeiro dia, um cara que era frila da Band, que fazia a tradução, basicamente, do roteiro dos turcos para o português, ele, vamos lá conhecer as locações, onde vão ser as provas. Eu falei, República Dominicana, estava lá em Las Terrenas, que não é um lugar badalado, é no norte, mas é um lugar bonito. Falei, beleza, e eu tô crente que eu vou para praias, cachoeiras, lagos, lagoas e aquela coisa, Caribe. Previa o Survivor, né? Que provas virão nesses lugares e tal.
Imagina eu aqui apresentando. Aí daqui a pouco o carro da gente começa a se afastar das praias, começa a entrar no meio do mato, aí entra numa fazenda, cheio de vaca no pasto, cheio de bosta. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Não, aqui é que vão ser as competições. Eu falei, mas como assim? Naquelas estruturas. Eu olhei umas estruturas que pareciam aquelas Olimpíadas do Faustão, sabe? Aquelas pontezinhas, aqueles cotonetes. Tô ligado. Aquelas coisas. Eu falei, mas o que é isso, cara? Ué, tu não tá sabendo? As provas vão ser nesses circuitos aí. Eu falei, cara, mas isso é Olimpíadas do Faustão. Cara, porra, Lacombe, Olimpíadas do Faustão. Aí nisso vem um argentino, Max, fortão, cabeça raspada. Oi, Lacombe, como você está? Tudo bem? Falando português bem com sotaque carioca. Aí eu falei, eu sou o Max, sou responsável aqui pela montagem das estruturas de competição. Eu falei, legal. Você fala português bem, você tem um sotaque carioca. Qual é? Não, morei muito tempo no Rio, morei 5 anos no Rio. Eu falei, o que você fazia lá? Trabalhava no Projac. E o que você fazia no Projac? Eu montava as estruturas da Olimpíada do Faustão. Aí o que aconteceu? Caralho. Aí eu fui nos caras da Band, que era o diretor, tinha uma equipe Band pequena, o resto era tudo turco. Aí eu falei, rapaziada, são 3 meses de programa. Vocês acham que em 3 meses, 3 circuitos desses, todo dia, eram batalhas individuais. Esse programa tinha tudo para dar certo, se não fossem as provas. Só que as provas tinham que ser aquelas, porque senão eles seriam processados por roubar o formato Survivor, que era a única diferença que tinha. Eu falei, gente, não vai dar. Eram assim, 2 equipes, 10 competidores na equipe de famosos, e era um baita elenco. Giba, campeão olímpico. Malren Mage, campeão olímpica. Pedro Scooby, surfista de onda gigante. Daniel Hipólito, Marcel Stirmer, tetracampeão de patinação artística. Era uma equipe de famosos super. A equipe de não famosos era assim, campeão brasileiro de crossfit, campeã brasileira de corrida de estrada, de montanha, campeão brasileiro de calistenia. Era uma turma casca grossa. Legal. Só que as competições eram um de uma equipe contra outro, naqueles circuitos, todo dia. Todo dia. Eu falei, gente, não dá. Vamos pensar em outras provas, mas não podia, entendeu? Aí eu consegui, na minha guerra com os turcos, eu consegui que eles fizessem, por exemplo, um circuito, Olimpíadas do Faustão, mas dentro d'água. Eu falei, gente, bota com flutuador dentro d'água. Vamos usar essa paisagem. Eles pelo menos fizeram outros circuitos, mas a competição era repetitiva. E aí começou o que mais me incomodou, e eu nunca falei sobre isso. O Faustão na bandeira. Na Turquia, não era na República Tcheca. Tinha tudo para dar certo. República Dominicana. Aí, o cérebro tá funcionando. Agora, o que aconteceu de pior foi o seguinte, e foi um momento que eu levei, meu filho mais velho morava na Alemanha, aí eu levei para a República Dominicana meu filho mais velho, levei minha sobrinha alemã, porque meu filho estava na casa da minha irmã, eu falei, vou fazer uma média com a minha irmã, que está recebendo meu filho já há 1 ano lá na casa dela, manda a Hannah, que é a minha sobrinha mais velha alemã, minha afilhada, eu falei, traz a Hannah também, paguei para ela, levei minha mulher e meu caçula para a República Dominicana para ficarem 15 dias comigo lá. No dia seguinte, a chegada deles, fomos gravar uma competição. Os mexicanos estavam fazendo o mesmo programa, né? E aí resolveram fazer uma competição Brasil contra México, o apresentador mexicano e eu. E aí estava 9, terminava sempre em 10, estava 9-8 para o Brasil, né? E aí teve uma última batalha, a Sul Rosa, que é uma das competidoras, que era campeã de corrida de montanha, e uma mexicana, Ana, não esqueci o nome. A Sul Rosa venceu. Né? Deu uma surrosa nela. Desculpa. Não, tá tranquilo. Venceu. Vitória do Brasil, 10-8. O mexicano também. Daqui a pouco vem um turcão lá. Não. Não. Foi empate. Vamos fazer uma batalha de desempate. Queria render. Aí eu falei, não, cara. A brasileira ganhou. Não. Quero ver o vídeo. Não. Vamos fazer uma outra batalha. Os caras queriam que eu mentisse. Com a minha família, eu já não mentiria de maneira alguma. Com a minha família ao lado, eu virava para a esquerda, minha família está ali, cara. Você está me pedindo para mentir? Para dizer que a brasileira que venceu, que a imagem mostrou, não venceu. Aí eu nunca falei isso, hein? Tirei os microfones. Faz o seguinte, pede ali ao mexicano para gravar, então. Eu não vou gravar mais. E aí o meu relacionamento com os turcos só se deteriorou. Aí Você não gravou no final das contas? Não, aí eu fiz o projeto todo.
fomos no dia da final. Fui até a final. A final foi o Pedro Scooby contra o Marcelo Stimmer, que eram os dois da equipe de famosos. E aí estamos lá, estou esperando para gravar a final, gravação marcada para as 2, aí 2h30 nada, 3 horas nada, a luz caindo, fui preocupado. Falei, não, o chefão lá dos turcos quer falar contigo. Falei, caramba, vamos lá, deve ser uma orientação qualquer sobre a final. E aí fomos para o restaurante da produção, sentou o Turcão ali, mais uns 3 ou 4 diretores dele e 3 capangas atrás dele. Um era o chefe da segurança dele, que era um cara de 2 metros de altura, barbudão, careca, que depois eu descobri que era o chefe, tinha sido o chefe da principal torcida do Fenerbahçe na Turquia, que é uma torcida que só arruma confusão. Caralho. E aí o Turcão fez um discurso lá para mim, dizendo que nunca tinha trabalhado com ninguém como eu, que estava pensando desde que eu fiz confusão. Eu falei que eu fiz confusão, que eu quis brigar por competições mais interessantes, ou quando eu quis que vocês não me obrigassem a mentir. Eu estava pensando na maneira de me vingar de você. Ele falou isso? Aí eu falei, pô, legal. Caralho. E aí? Eu falei, não, você está fora da final. Quem vai apresentar a final sou eu. Aí eu fui retirado da final do programa. O Turcão assumiu. Eu voltei pro meu apartamento e falei, bom, aqueles 3 capangas atrás dele agora, eu já não interesso mais, minha integridade física, eles podem me deixar todo quebrado, eu não vou ter que apresentar mais nada. O que eu faço? Voltei pro meu apartamento, tranquei tudo, ferrolho na porta, que eles entravam para deixar compras e tal, e fiquei esperando uma decisão. E aí, eu posso falar, eu acho isso, a Band foi sensacional comigo. Sensacional comigo. Né? Me ligaram na mesma hora, o novo vice-presidente me ligou, tinha assumido fazia pouco tempo, e me disse, Lacombe, acabamos de saber da situação que você passou aí, você não poderia ter passado por isso, a gente está muito preocupado com você. Eu falei, também estou. São os dois. E aí a gente tinha uma editora, a Fernanda Ortiz, que hoje eu chamo a Fernanda de meu anjo da guarda. Ela hoje em dia é diretora da Jovem Pan. E aí a Fernanda me ligou, ela tinha ficado com a gente um período lá de 2 meses, conhecia mais ou menos os esquemas, ela falou, olha, consegui um carro, um motorista que tinha levado a gente para Santo Domingo 2 vezes, porque a gente enfrentou 2 furacões, então tivemos que ir para Santo Domingo ficar abrigado lá. E ela tinha o contato do motorista que nos levou, ela falou, consegui aquele motorista, Fernando, você consegue fechar suas malas aí em quanto tempo? Eu falei, pô, rapidinho. Então ele vai encostar daí a meia hora aí no teu condomínio, você entra no carro e vai para Santo Domingo, vai dormir de hoje para amanhã lá em Santo Domingo, amanhã a gente embarca você para a Alemanha. Eu já estava com a previsão de ir para a Alemanha e fui para lá. Fiquei 4 meses escondidinho lá na Alemanha. Esse livro novo que está escrevendo aí é sobre o quê? Não, o novo vai ser uma coletânea de todas as crônicas que eu escrevo para jornais. Entendi. E o último que eu estou preparando, o original, para relançar, para lançar uma segunda edição, é um livro que foi o último que eu lancei em 2016, dezembro de 2016, que conta a história da parte judia alemã da minha família. Parte do meu pai, parte da família do meu pai, o pai do meu pai era um judeu alemão, que veio em 1934 para o Brasil, foi um dos primeiros a perceber ali o perigo que surgia com o Hitler, né, porque muitos judeus demoraram um pouco a perceber. Então eu resgatei a história dessa parte judia alemã da minha família. E de que maneira? Esse meu avô veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, casou-se com a minha avó, que era filha do primeiro arquiteto do Brasil, que é nome de rua lá no Rio, não sei se você conhece, professor Gastão Baiana, que liga ali Copacabana à Lagoa. E a vida inteira, esse meu avô morreu, eu tinha 3 meses de idade, então eu não o conheci. E a vida inteira a gente quis saber mais dessa parte, né, alemã, judia da família, e minha avó sempre desconversou, nunca gostou de falar de nazismo, de holocausto e da família na Alemanha, sempre negou que tivesse guardado cartas, correspondências ou alguma documentação da família na Alemanha. E quando ela morreu, a gente foi desmanchar o apartamento dela em Copacabana, morou a vida inteira lá na rua Anhangá, e descobrimos mais de 300 cartas, a maior parte da minha bisavó Elise, alemã, para o meu avô e a minha avó. E essas cartas eram... Que conteúdos eram dessas cartas? Tudo que você puder imaginar. Assim, no início, cartas dissimuladas, porque a minha bisavó, como muitos judeus, ela fingia, né, que não estava acontecendo o que estava acontecendo. Né? Ela tentava se proteger de alguma forma. Né? Então, as cartas no início, você vê muita dissimulação, você vê que ela não está contando o que realmente está rolando na Alemanha. Mas a partir de um certo momento, aí realmente ela começa a contar. Então, basicamente de que maneira a vida dos judeus na Alemanha as vidas foram se deteriorando,
né, com a segregação, com a perseguição, né, até a solução final, que foi o extermínio Nossa, interessante demais dos judeus. E essas cartas, eu tenho minha irmã caçula mora na Alemanha desde 92, então a gente entregou todas essas cartas para ela. Ela teve um trabalho enorme para traduzir tudo, porque era um alemão arcaico, uma letra manuscritas, né, uma letra muito difícil. Ela traduziu tudo e começou a botar uma pilha em mim. Olha, a história é incrível, a história é sensacional, eu vou me aprofundar na pesquisa sobre a família, tenta se aprofundar no ensaio histórico ali, na pesquisa sobre o período, e aí reuni todas essas informações e usei essas cartas de várias maneiras. O livro se chama Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, e essas cartas, algumas são publicadas na íntegra no livro, né, porque elas são, né, representativas, né, emblemáticas daquele momento. Algumas eu transformo em diálogos, então tem ali uma carta em que ela conta para o meu avô, e veio aqui o Levin, que era o cunhado dela, com um plano, já pensando em fugir da Alemanha, fugir do nazismo, com um plano de comprar uma fazenda em Blumenau, são tantos alqueires, não sei mais o quê. Aquela carta, publicá-la integralmente seria chato, então eu imagino o encontro do Levin com ela e eu faço um diálogo entre os dois. Então é um livro que tem uma carinha de romance, é uma história real, mas tem uma cara de romance, e algumas cartas só me deram informações, né, que eu diluo no texto. Isso acho que são documentos históricos, né? Sim. Isso aí. Acho que tem até pesquisadores que teriam interessados, né? Tem vários livros assim, né, de descendentes que conseguem reconstruir, né, reconstituir a vida. E o legal é que era da tua família, né? Não, e o bacana é que é uma homenagem, porque, por exemplo, os judeus, os nazistas foram implementando ao longo dos anos, né, desde a ascensão de Hitler, várias leis, né, de segregação contra os judeus. Então, retiraram os judeus do serviço público, retiraram os judeus das universidades como alunos e como professores, proibiram os judeus de frequentar bibliotecas públicas, cinema, teatro. Então, isso tudo foi num processo muito violento. Até que chegou o ponto que fizeram com que os judeus mudassem os nomes, seus próprios nomes. Então, os judeus que tinham prenomes de origem não judaica, as mulheres eram obrigadas a incluir o Zahra, o Sara no nome. Pra você saber que o cara é judeu mesmo. Isso. Meu avô era Ernest, eu me chamo Ernesto em homenagem a ele, e ele virou Israel. Então, tiram a sua identidade, depois tornaram todos os judeus apátridas, então tiraram a pátria, eles não eram mais alemães. Então, o livro foi uma homenagem, né, uma devolução à vida da minha bisavó, dos meus tios avós, dos meus primos, todos que foram dizimados pelos nazistas. Né? Isso é uma parte da história humana triste. Que é triste, é chocante, né, Eu já cara? fui chamado de nazista, né? No meu Instagram, uma vez, um desavisado entrou lá e me chamou de nazista. E era Pedro o nome dele, eu nunca esqueci porque é o nome do meu filho mais velho. E eu me lembro bem da resposta. Eu falei, Pedro, me dei o trabalho de responder no Instagram. Pedro, erro. Pedro, eu poderia recomendar a você vários livros sobre o nazismo, vários livros. Mas eu vou recomendar apenas um. Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, que eu escrevi e conta a história da parte judia alemã da minha família, que foi dizimada pelos nazistas. Não tem nem como ser nazista. Aí porra. o menino entra, desculpa, eu não sabia da sua origem. Então tá, nazista não, mas seu direitinho é de merda. Ué, é a mesma coisa, né? Nazista e direitinho de merda.